É bacana, mas não é bacana, é triste, tá? Quem quiser depois entra no Mágico Andrelli Facebook, ele tá batalhando faz um tempo já para arrecadar uma grana para a filha dele. Ela tem um problema, a operação ela custa caro e ele vai usar essa renda, essa verba para simplesmente poder realizar o sonho da vida dele, que é fazer a filha dele voltar a ouvir, que ela tem um problema, a operação custa caro. Então é assim, Facebook, quem tem conta no Facebook, entra, adiciona o Mágico Andrelli para conhecer um pouco mais sobre esse mágico carioca que mora em Lisboa há Muito tempo. e você aproveita, entra na página Portugal Tem Talento. Lembrando, ele é carioca, mora em Lisboa. Facebook Portugal Tem Talento, tá? E aí você tem uma parte onde você vai conhecer, é que eu não tô logado no Facebook, eu não tenho acesso a essa parte. Você vai conhecer os competidores. Nessa área você precisa comentar a respeito do Andrelli. Tem um vídeo dele no perfil, aí você comenta: pô, Andrelli, bacana a sua apresentação, uma força, vai fundo, meu filho. Esse tipo de coisa para dar um apoio para ele. E aí, quem sabe, ele não realiza o sonho da vida dele. Deixa eu ver. Ele mandou aqui de novo, ó. facebook.com/Portugal Tem Talento. Aí você entra no Conheça os 8 talentos da 5ª semifinal. E aí você deixa o seu scrap endossando a arte mágica e apoiando o Andrelli. Andrelli, creio que eu passei as informações do jeito. Se eu falei alguma merda, por favor me corrija. Mas foi a maneira que a gente achou de te dar um apoio. E com certeza, quando você vier para o Brasil e tiver tempo disponível, você vai sentar, não na mesa, né? Você entendeu? Aí, de nada. Aqui. Viu como funciona? Tecnologia? Perfeito. Ótimo. Depois eu vou repetir isso, tá? Mas pro final do programa. Agora eu vou voltar a dar foco aqui para os meus 2 convidados e perguntar: você disse que ia falar do Juan Pablo? Vamos falar do Juan Pablo. O que é falar do Juan Pablo? É falar bem, mal, que eu acho o cara um gênio. O Juan Pablo é sensacional, quem não conhece. Tenho 2 DVDs dele autografados, um é do Bal, tá comigo. Ó. O Juan Pablo hoje é um dos mágicos, acho que mais trabalha na Argentina. Assim, né? Isso aí eu colocaria até a pergunta. Não é só o mágico que mais trabalha, mas ele é comediante e ventríloco, para quem não sabe, né? Ele faz... Criador de muitos efeitos também, né? Cria muita coisa. Tem algumas mágicas exclusivas, mágicas exclusivas, originais. Quem não conhece pode procurar aí pelo sistema, sites de busca, né? Juan Pablo Ibáñez. Aí você fudeu. Juan Pablo Ibáñez. É Ibanez, tá? Isso, com aquele tio em cima, assim. Não, mas acho que nem o Google e a rua, eles leem sem o tio, sem o acento. É com Z, né? Com Z. Ok. E aí a gente volta até naquele assunto que a gente estava falando, de mágico querer comprar baralhinho e tudo. Há pouco tempo atrás, nós conversamos com o Juan Pablo e surgiu a proposta, uma oportunidade dele vir aqui para o Brasil, dar uma conferência lá no clube. E, bom, lutamos para isso. Conversamos com alguns grupos de mágica, alguns outros estados. Infelizmente não tivemos o número de interesses que a gente conseguisse trazer ele para cá. Deve ser umas 800 pessoas para não conseguir arrecadar o número de interessados. Quantas pessoas? Em São Paulo, a gente estava esperando assim, que a gente conseguiu Pelo menos umas 15 pessoas. 15 pessoas para um artista como Juan Pablo é ridículo. É ridículo. É ridículo. É uma vergonha. Já é? Com 15 pessoas já conseguiríamos trazer o Juan Pablo Ibáñez, né? Só para lembrar também e informar quem não conhece, no ano passado o Clube Mágico trouxe alguns artistas com nome, aí uma boa praça no meio dos mágicos, o Rei Ben, Kiki Marduk, Henry Evans, Tony Montana e Derek Scott. Também foram artistas que passaram por aqui, passaram pelo Clube Mágico. Hoje o atual presidente do Flasoma. Julio Ibarra, que agora vai ser o novo presidente do Flasoma, que é o Campeonato Latino-Americano de Mágicas. Todos esses artistas estiveram no ano passado no Clube Mágico,
fazendo conferência, show, palestra, conversando com o pessoal, trocando ideias, assim, sentado um do lado do outro, conversando sobre o que costuma fazer da mágica, quais são as dicas que ele daria para algum profissional ou para um amador. E esse ano pretendemos seguir esse caminho, trazer outros artistas, fazer mais atividades. Claro que os associados tinham um descontinho especial, quem não era associado tinha um outro valor para participar, mas de qualquer maneira não foi em nenhum momento algo... Não era nenhum valor absurdo. Não era nenhum valor absurdo, né? Mas dessa vez a gente não conseguiu juntar o mínimo de pessoas, não teve quórum, né? Não conseguimos, e a proposta continua. Ele deixou abertas as portas. Os interessados, se Ele quiserem, pode vir aqui Fica pro Brasil. aberto, essa proposta fica aberta até quando? Tem alguma previsão? Tem alguma coisa do gênero? Ele pôs um limite porque ele vai trabalhar, vai viajar? Quem conhece Juan Pablo Ibáñez, um pouco mais a pessoa dele, sabe que é muito complicado conversar com ele. A agenda dele, ele é um dos artistas que mais trabalha na América Latina, sendo ou com mágica, ou com a comédia, ou com a ventriloquia, mas ele tem uma agenda muito apertada no final do ano, muito apertada. A ideia seria trazê-lo em junho ou julho, tá? Essa é a previsão, estaria aberta, era para ser em abril, não vai ser em abril, e ficou a possibilidade de junho ou julho, de acordo com as nossas possibilidades aqui, de acordo com o interesse dos mágicos e das pessoas que estão começando também para participar. Não é limitado, né, as atividades que o clube fez até hoje. A gente procurou encaixar grupos adequados, né? Então, se era uma atividade de iniciação à mágica, informamos a todos aqueles que teriam interesse em participar que seria uma iniciação. Se era para mágicos já profissionais e que teriam uma outra ótica, o encontro, então também avisávamos os grupos e tentávamos separar os grupos para que todos pudessem aproveitar da melhor maneira. Então vai ser assim também esse ano, é só o pessoal mostrar o interesse, mandar o e-mail, entrar lá no clubemagico.com.br, preenche um cadastro, manda um e-mail pra gente, a gente entra em contato, começa essa conversa e pode ser que a gente traga o Juan Pablo seria a primeira vez que ele, pelo que eu sei, que ele estaria no Brasil para fazer uma conferência. Pra quem conhece, sabe que é difícil conseguir mesmo, justamente pela data, e não é fácil conseguir levar ele para outros, tirar ele da Argentina mesmo. Então, os interessados, por favor, avisem. Que apareçam. Que apareçam para a gente poder fazer isso, porque realmente o Juan Pablo é um excelente mágico. A coisa que eu mais gosto nas conferências que vocês organizam é o meu, Fabiano. Nossa, com certeza é o meu. O Fabiano mandou uma mensagem: cabelinho lindo, hein? Eu acredito, eu vou fazer uma placa escrito ironia, porque eu acho que isso foi uma ironia da parte dele. Mas obrigado, Fabiano, pelo elogio. Mas o que eu estava dizendo é: a coisa que eu mais gosto na conferência que vocês organizam é que, terminou a conferência, o cara não se esconde. A gente fica conversando. Eu fiquei conversando com o Rei Ben depois. Eu falei pra ele: tem um negócio que vocês vendem lá, que é aquele ovo maluco pra fazer a rotina do Kik Marduk de roleta russa, entendeu? Meu Deus, roleta russa, eles vão fazer um número perigoso. Não, né? É com ovo, entendeu? Então, quem foi na conferência do Kik Marduk viu não só algumas piadas que ele fez com roleta russa, que é aquele negócio do gênero, você tem 6 chances e só uma não te fode. E você descobriu também que dá para fazer até em show infantil roletas russas, porque não são necessárias facas, revólveres, furadeiras, pás, ancinhos, enxadas, tem também forquilhas, tem como é que chama? Foice, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, basta ir na conferência e você conversa com as pessoas. O Derek Scott, eu peguei, naquele momento eu tinha um DVD da minha apresentação no teatro. Ele virou e falou assim: vamos colocar e analisar seu personagem. E foi sensacional, que na metade da minha apresentação eu olhei e fiz assim: olha lá, tá vendo? Meu personagem morreu aí, porque eu descaracterizei meu personagem só no ato, só na postura, meu personagem fazia o tempo todo isso, em determinado momento eu parei de fazer.
E ali eu virei pra ele e falei, ó, esse momento eu matei meu personagem. Ele virou e falou assim, valeu a conferência pra você então. Porque ali eu aprendi a diferença de tudo que ele estava explicando relacionado a. E é uma coisa muito informal. O artista é muito acessível. O legal o do Derek Scott, em particular, que você falou, para pegar o gancho, ele não é mágico, né? Não sei se o Paolo ou o Giba podem falar um pouco sobre isso, sobre como foi o Derek Scott. É uma outra coisa. É uma outra visão. Ele trabalhou já com muitos mágicos, né? Mas ele é um clown excelente. E aí ele dá uma outra visão, principalmente na parte de teatro, na parte de postura, como trabalhar um personagem. A gente vê muitos mágicos assim que às vezes vão lá e fazem ele, e às vezes um personagem mostrar assim porque fazer uma mágica todos fazendo igual não vai ter uma diferença, mas o que a gente mostra para a pessoa quando a gente faz uma mágica é a gente, né? É a nossa essência colocada naquele número. Aí entra um pouco a diferença entre truque e mágica, né? Então, senta aqui um pouquinho que eu quero falar agora também. Não, sério, você vai falar, é isso. Aí, não, é só pra falar, você falou do Derek Scott, entendeu? Então, Muito bem! Não, vou. Ele que perguntou. Se você perguntar, eu deixo você sentar lá. Então, acontece o seguinte... Agora, vou colocar a orelhinha de burro aqui. Não é castigo, é privilégio. Acontece o seguinte, quando eu fiz a conferência eu tive o grande prazer de fazer 2 vezes a conferência do Derek Scott, e foi a mesma coisa, absolutamente o mesmo material que ele ensinou, e é absurdamente diferente a conferência. Porque depende da pessoa que está lá. Quando ele passou a primeira vez a informação, eu tive uma... Quando ele passou a informação a primeira vez, eu fiquei impressionado, eu fiquei mais impressionado do que absorvi, com a quantidade de coisa que a gente poderia utilizar naquele momento. Na segunda vez que eu assisti, eu aproveitei muito mais, porque eu já tinha uma noção do que ele estava falando, e eu consegui absorver, sem me impressionar da qualidade do cara, meu. Ele falando de timing, eu nunca tinha me ocorrido isso, que você no palco com outra pessoa, os dois têm que trabalhar no mesmo tempo. Não é ao mesmo tempo, é no mesmo tempo. Não adianta você ser acelerado e o outro ser mais tranquilo e você não trabalhar isso. Não estou dizendo que os dois têm que ser iguais. Veja a Vic Fabrini, que o Vic é extremamente acelerado e o Fabrini é um boneco. Mas tem que ter harmonia, né? Exatamente, você tem que estudar de maneira que o número seja harmônico. Então eu fiquei assim, foi uma das conferências que eu mais aproveitei na minha vida e que não tinha uma mágica, não tinha uma coisinha relacionada à mágica, e eu fiz mágica e levei bronca ainda por cima. Exatamente. Na verdade era isso que eu queria, né, tirar dos dois e não falar eu, mas que a ideia no Clube Mágico é realmente que seja diversificado, pegar outras áreas. O Derek Scott, ele é clown, palhaço, para quem não sabe, mas é um palhaço estudado, com técnicas de entrada, de abertura, de desenvolvimento, de final, de ritmo, de harmonia. Bom, então, para quem não conhece, procura Derek Scott ou Slava Snow Show, que vocês vão ver E são técnicas fundamentais para uma pessoa que quer chegar e mostrar alguma coisa diferente na mágica, fazer um diferencial, e em outras artes também. Eu achei que foi uma das mais bacanas também nesse sentido, que pegou a maioria dos presentes de surpresa, né? Não esperava que fosse tão chocante uma pessoa te passar essas técnicas para o nosso uso na arte mágica, né? Foi isso. Eu espero ainda um mímico. Um mímico. Vamos providenciar um mímico. Não, continua que eu vou te fazer uma pergunta também. Pois agora vai lá. Eu fiquei com inveja, eu quero sentar aqui também. Vou te fazer uma pergunta. A respeito do que a gente estava falando, certo, sobre o interesse das pessoas, tudo, você se lembra do valor... Eu não vou ficar sentado de perna aberta, ela tá falando a pose do outro, eu vou ficar... O programa é seu. Não, agora é seu. Mas diga. Você se lembra do valor que você pagou? Não precisa falar. Mas, e de quantas pessoas tinham na primeira conferência? Lembro. Assim, a segunda conferência... Eu cheguei tão impressionado no meu grupo de mágica que eu arrastei umas 4 pessoas para a segunda conferência, porque era assim, é inadmissível que uma pessoa com aquela carga venha falar sobre uma coisa que é arte, que você pode encaixar no seu show, que eles não vão trazer
uma coisa que não tem nada a ver com o show, acredito eu, né? Que não faz sentido, é perder dinheiro, ninguém gosta, entendeu? Ninguém vai, se não tem a ver com mágica, se você não pode utilizar, talvez não vale a pena trazer. E eu fiquei impressionado com a qualidade do cara e com o que ele passou. Eu cheguei no meu grupo de mágica e falei, e ninguém foi? Mentira, né? Tinham ido, acho que 2 pessoas. Mas eu falei assim, a gente está perdendo um cara do Canadá que veio pra cá, ele é a estrela do espetáculo, entendeu? Se você vira e fala assim, nunca ouvi falar, pô, o cara é a estrela do espetáculo e circula o mundo inteiro. Ele tá, alguém faz ideia de onde ele tá agora? Estava na Itália até alguns dias atrás com o mesmo show que passou aqui em São Paulo na época, o Slava Snow Show. Agora foi pra China, depois foi pra Itália e agora não tenho hoje onde ele tá. Não, sei, ok, mas ele tá por aí. Mas é uma coisa assim, e principalmente se você tem a intenção de fazer uma rotina musical,